Casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vou falar um pouquinho sobre o Velasco. E não, gente, eu não tô maluco. Eu sei que ontem a gente conversou sobre Isaac Tevez de titular, eu falei que eu testaria eles, só que tem uma diferença muito clara. Isaac Tevez de titular, hoje, eu acho que é a melhor opção pro jogo que o Atlético tá jogando, tá? Eu acho que a diferença é essa. Um jogo que fica pouco com a bola, um jogo mais de transição, um jogo mais de pressão, um jogo mais de ataques diretos. Mas se você pegar toda a temporada do Atlético, algo que fica muito claro é a melhor versão que o Atlético apresentou até agora nessa disputa de campeonato brasileiro, na disputa de campeonato paranaense, de Copa do Brasil, foi quando um movimentinho aconteceu. Um movimentinho específico de um jogador muito importante. E esse jogador é Kevin Velasco. Kevin Velasco, que já jogou de ponta esquerda, já jogou de ponta direita, já jogou por dentro. E exatamente nesse movimento, jogando aberto pela direita, vindo para dentro, se tornando mais um meio-campista, que eu vi o Atlético tendo o melhor desempenho possível e o Velasco tendo o melhor desempenho possível. Então, assim, se não for para ter o Velasco nesse movimento, se for para ter o Velasco aberto, distante de todo mundo, tendo que dialogar com o Filipinho, com o Palácios, que são jogadores muito pobres, e para os próximos jogos, até pensando em Raul ou Beleze na lateral direita, aí realmente é melhor você pensar na inventividade que o Tevez te traz. Aí é melhor você pensar no improviso que o Tevez te proporciona. Aí é melhor você pensar na dinâmica de um contra um que um jogador de tanta qualidade quanto o Tevez pode te entregar com frescor, com vitalidade para pressionar, enfim. Mas se você quer ter um time protagonista, se você quer ter um time que saiba controlar o adversário, se você quer ter um time dono do jogo, eu acho que naturalmente passa pelo Velasco. E naturalmente passa pelo Velasco não sendo um ponto direita. Naturalmente passa pelo Velasco sendo mais um jogador de meio campo. E assim, a explicação é muito fácil. Primeiro de tudo, é uma explicação numérica. Quando você deixa o corredor pro lateral, e eu acho que o lateral ele tem uma importância muito grande para proporcionar esse estilo de jogo do Velasco. Porque não adianta o Velasco vir para dentro se o lateral não ocupa o corredor. Mas quando você deixa o corredor pro lateral e você tem ali o Velasco ocupando uma zona central, ao invés de você ter 3 jogadores no meio campo, você tem 4. E você equilibra muito mais o setor. Porque você não precisa ter o Filipinho jogando como meia. Quando você tem o Velasco jogando por dentro, você tem Filipinho e Raul, no caso agora o Falcão, que é esse titular, sendo esses jogadores de meio campo. Então você tem Filipinho e Falcão como volante. E aí você tem talvez a sua maior junção de talento se aproximando. E é aquilo que a gente sempre fala. Talento potencializa talento. Talento melhora talento. Talento faz com que talento se sinta mais vivo. E quando você tem Velasco e Zapelli se aproximando, você consegue, além de ter essa vantagem numérica num setor tão importante como o meio-campo, você passa a ter uma vantagem qualitativa. Você passa a ter uma vantagem de qualidade. Você faz com que os jogadores se encontrem mais facilmente. Você faz com que os jogadores interajam, seja Zapelli e Velasco, mas seja, por exemplo, Alain Velasco. O Velasco com possibilidade de criar uma jogada mais direta ali com o Allan Kardec. Sabe, os próprios volantes trabalhando mais ali com o Velasco. Você bota mais o Velasco no jogo e você potencializa quem tá ao redor. Porque o Velasco é um jogador muito coletivo. O Velasco é um jogador de muitas associações. Então, quando você valoriza esse lado do Velasco, você também, se ajuda no sentido de conseguir ficar mais com a bola. Você também se ajuda no sentido de ter mais controle do jogo.
Ah, Thiago, mas por que o técnico Maurício Barbieri não repete isso? Não sei. Eu vejo um foco muito grande do Barbieri em jogadas laterais. Eu vejo um foco muito grande do Barbieri em jogo pelo lado. E eu não sei se é esse jogo pelo lado que vai potencializar de vez o Atlético. Eu acho que, de certa forma, o jogo pela faixa central também precisa ser visto. Talvez até como um jogo mais difícil. Um jogo que, pô, naturalmente a gente vai encarar times ali que vão tentar fechar esse corredor. Mas um jogo que pode te dar um retorno muito grande, como já deu na temporada. O Atlético esvazia seu meio-campo e, nesse cenário, esvazia talvez a zona mais criativa da equipe, que poderia ser essa entre linhas com Zapelli e com Kevin Velasco. Kevin Velasco deve voltar ao time nesse próximo jogo. Kevin Velasco deve estar presente na equipe titular no próximo jogo. O técnico Maurício Barbieri, nesse momento, ainda não bateu a escalação. Mas, assim, é aquilo, né? É uma aposta que pode trazer um retorno muito grande. O Velasco não é um jogador de 1 contra 1. E eu acho que talvez esse seja o grande erro do Barbieri. Se você quer ter o Velasco no 1 contra 1, você bota ele na ponta esquerda. Mas se você quer ter um Velasco construtor, se você quer ter um Velasco associativo, se você quer ter um Velasco mais protagonista, você bota ele pra direita vindo pra dentro, pra direita vindo pra dentro, pra direita vindo pra dentro. Eu acho que isso tem um impacto coletivo relevante, isso você tem um impacto individual relevante também. E desculpa, nesse momento, um Atlético tem dificuldade de dominar os jogos e um Atlético que também tem dificuldade de chegar no gol adversário, a gente precisa tanto do impacto coletivo quanto do impacto individual. Uma coisa não está separada da outra. Uma coisa não está distante da outra. Então, assim, que o Velasco ele siga nos ajudando. Eu acho que é um bom reforço. Acho que hoje ele perde um pouco de espaço pelo jogo que o Atlético vem jogando. Mas ele deveria ganhar espaço pelo jogo que o Atlético deveria jogar. O Velasco, pra mim, é o segredo pra gente ter esse meio mais preenchido, pra gente dominar mais os jogos, pra gente ter mais a bola, pra gente controlar melhor as partidas. Cara, fazendo isso, pô, eu acho que o Atlético ele tem um potencial de crescimento muito grande. Fazendo isso, eu acho que o Atlético tem um teto muito grande pra pô, aí finalmente conseguir se estabelecer ao longo das competições. Mas será que o técnico Maurício Barbieri vai fazer esse movimento? Acho que rola uma leitura muito errônea sobre o que o Velasco ele pode oferecer. E tem um impacto muito grande sobre o que ele pode oferecer. Então, assim, o peso do técnico Maurício Barbieri, ele tá, de alguma forma, sendo sentido. Valeu, pessoal? Então já é. Tamo junto, espero que tenham entendido a explanação. Forte abraço, heróis.